A paz do Senhor a todos. Eu sou o presbítero Edson. Estou trazendo a palavra do Senhor, a palavra do dia, dessa sexta-feira. Que Deus possa nos abençoar através da tua palavra. A palavra hoje se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor enviou a Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. A palavra do Senhor, aqui em 2 Samuel, mostra uma passagem em que Deus envia o profeta Natã a repreender o servo do Senhor, a repreender o homem segundo o coração de Deus, Davi. E no início da conversa, Natã apresenta essa parábola, apresenta essa história a Davi, dizendo que este homem rico, que tinha muitas ovelhas, muitos bodes, ao receber um viajante, em vez de oferecer uma das suas ovelhas ou dos seus carneiros a esse viajante, não. Preferiu pegar a única ovelha, o único cordeiro que seu vizinho pobre tinha e apresentou para essa visita. Sem saber do que se tratava e de quem era, Davi fez um pré-julgamento. Imediatamente deu a sentença, falando que esse homem deveria morrer. E depois dessa sentença, ele pegou e falou: ou restituir em 4 vezes mais essa cordeira para esse homem pobre. Se Deus fosse como homem, se Deus pensasse como homem, certamente a história de Davi se acabaria aí. Certamente a história desse grande guerreiro, que foi escolhido ali adolescente, que matou o gigante Golias, que foi ungido rei de Israel ainda jovem e esperou por 40 anos para assumir o trono. O maior guerreiro, o maior rei guerreiro que Israel já teve, que matou milhares, acabaria se Deus pensasse como os homens. Mas Deus não pensa como o homem. Continuando a leitura, nós vamos ver que o profeta Natã revela a Davi quem é esse homem. E diz: é você mesmo, Davi. Porque tudo o que você fez em oculto, o Senhor viu. Aquele pecado que você cometeu em oculto, o Senhor Deus viu. Quando você estava no seu palácio, e em vez de sair para guerrear contra os filhos de Amon,
como você sempre fazia e vencia suas guerras, sempre em nome de Deus. Em vez disso, você enviou seus soldados, a sua tropa, e ficou em casa. Ficou sem ter o que fazer. Ficou relaxado em seu palácio. E justamente por isso, ao passear no seu palácio, com a mente vazia, reparou naquela mulher que se banhava e caiu em tentação. O pecado de Davi foi rejeitar tudo aquilo que Deus deu para ele. Se nós continuamos lendo esse capítulo 12, os irmãos podem observar que Deus repreende a Davi porque ele rejeitou tudo que Deus tinha dado. Mulheres não faltava para Davi, porque ele estava com todas as mulheres de Saul e ainda as mulheres que ele escolheu para si, as filhas de Saul também. Então, isso não foi desculpa. Deus se ira muito com isso quando ele dá um presente, dá uma bênção para o seu servo e o seu servo prefere cair na tentação e na vaidade do seu gosto, do seu ego. E esse pecado de Davi trouxe grandes consequências, como os irmãos sabem. Ele planejou a morte do seu soldado, Urias. Ele cometeu adultério e ele cometeu um assassinato. Assassinato porque a palavra diz que pela espada dos guerreiros de Amon, Urias foi morto, mas por causa de Davi. Porque ele deu ordens para que Urias fosse lançado na onde a batalha fosse mais feroz. E ainda deu ordem aos seus soldados que se retirassem e deixassem Urias ali para morrer. Então os pecados de Davi, o homem segundo o coração de Deus, foram muitos. Mas Deus não pensa como os homens, como eu disse no começo. E Deus viu o coração de Davi quando ele se arrependeu. Quando ele disse, pequei contra o Senhor. Ele não falou, pequei contra o meu corpo. Eu não pequei contra o profeta. Eu não pequei somente contra a minha família, contra o meu povo. Eu pequei contra o Senhor. Então se arrependeu profundamente e Deus perdoou o seu pecado. Mas o pecado tem as suas consequências. Até hoje, nós somos libertos e purificados do pecado pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Ele perdoou e pagou a nossa dívida. Mas a consequência do pecado que cometemos, ela pode nos acompanhar até o final dos nossos dias. Por esse pecado, Davi, Deus falou para ele que a espada nunca se apartaria da casa dele. Mesmo o filho que ele teve com Batseba tendo sido morto, que era a causa de o Senhor não deixou que ele vivesse para não escandalizar o nome de Deus, para que os malfeitores e os inimigos do Senhor não escandalizassem o seu nome. Por esse motivo a criança faleceu. Deus falou, a espada nunca se apartará da sua casa, por esse motivo. E Davi teve que, até os fins dos seus dias, ver
essa palavra se cumprindo na sua casa. Em suas últimas palavras, Deus abençoou grandemente Davi. Ele teve a sua vida, a sua velhice, a sua vida abençoada por Deus. Mas, por um erro, por um pecado de adultério, de assassinato, a espada, a família dele sofreu grandes danos. Essa palavra vem ao nosso coração hoje para nos alertar que nós, mesmo sendo servos do Senhor, escolhidos de Deus, mesmo tendo entregado a nossa vida ao Senhor, e somos homens, somos mulheres e homens sucintos a cair em tentação. Então Deus está falando conosco para nós vigiarmos, para não cair, porque a consequência de um pecado, mesmo que ele seja perdoado, ela pode ser dolorosa, pode trazer muitos danos para nossas vidas. Então, vamos vigiar, estar na frente da batalha, não fazer como Davi, que ficou no seu palácio acomodado, mas ir para a frente de batalha, onde o Senhor nos quer, fazendo a sua obra, vigiando sempre, sempre em oração, para poder estar livre das tentações do inimigo. Amém? Que você fique com essa palavra de Deus, que esse exemplo desse grande homem de Deus, que apesar de ter tido uma vida abençoada, ter sido um herói da fé, por seus erros teve que pagar um alto preço na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e vamos adorar o nome do Senhor nesse final de semana nas suas igrejas e onde o Senhor ordenar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.